Boa noite, meus irmãos, a paz, a graça do Senhor estejam sobre nossas vidas, amém? Que bênção estarmos aqui com os irmãos, desde a sexta-feira estamos sendo tão bem tratados aqui, que eu confesso que estou pensando em passar uma temporada de uns 6 meses aqui. Só que os irmãos precisam continuar nos tratando desse jeito, não pode enjoar de nós não. Cada hora um povo especial cuidando de nós, nos acompanhando. Quero agradecer de todo o coração. Quero também, pastor Marcos, trazer aqui o abraço de um amigo nosso que me mandou dar esse abraço. Agora veja só, não sei se o senhor vai conseguir receber tanto abraço assim. Primeiro, é o abraço do pastor Fernando Brandão, do pastor Samuel Mouta. Eles mandaram esse abraço. E veja só como é que fica complicado o abraço do pastor Fernando. Ele mandou o abraço em nome da Junta de Missões Nacionais para o pastor Marcos e para a Primeira Igreja de Fortaleza. Então, um abraço de todo o exército missionário batista brasileiro espalhado por nosso Brasil. Mandou o abraço do Seminário do Sul. Mandou o abraço do Seminário do Norte, como diretor do Seminário do Sul e do Seminário do Norte. Mandou o abraço do Seminário Equatorial como diretor do Seminário Equatorial. Mandou o abraço da UBLA, porque ele é diretor de evangelismo da Aliança União Batista Latino-Americana. Então, os batistas latino-americanos. E meus irmãos, como se não bastasse, eu acho que o pastor, depois de tanto abraço, vai ter que ir direto para um hospital para cuidar da parte ortopédica, que o tórax não vai aguentar. Como vice-presidente da Aliança Batista Mundial, enviou o abraço em nome de todos os batistas ao redor do mundo. Então, pastor, o senhor pode ficar sem abraço nos próximos 10 anos, que já tem abraço à vontade, não é? Meus irmãos, quero convidá-los à leitura da palavra de Deus em Gênesis capítulo 43, o verso 1. Gênesis 43, 1. Quando o pastor disse esposas, digam para os maridos que é para ver a mensagem, eu pensei, ai, 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 aí que o marido não vê mesmo, né? Porque se a esposa mandar, ele pensa que é um recadão para ele. Ainda bem que ele disse, esposos, digam para as esposas também, porque aí, de fato, é para todos nós a palavra, como essa de agora também. Gênesis 43, verso 1. Diz assim a boa palavra do nosso Deus. A fome continuava rigorosa na terra. Vamos reler juntos? A fome continuava rigorosa na terra. Só os homens. A fome. As irmãs. A fome. Que Deus abençoe sua santa palavra aos nossos corações. Amém? Irmãos, às vezes nós ficamos pensando por que certas coisas acontecem e por que uma família passa por certas provações. Você sabe que períodos de provações, eles estão presentes em todas as famílias. Essa família mesmo, que é o foco da narrativa de Gênesis nessa hora, a família de Jacó, uma das famílias mais importantes de toda a história do mundo, em todos os tempos. Jacó, através dele, os filhos deram nomes às 12 tribos de Israel. Então, uma família de grande importância. Jacó, um dos patriarcas, junto com Isaac, seu pai, e Abraão, seu avô. Jacó foi neto de Abraão. Irmãos, o neto de Abraão não é assim uma coisa qualquer, não. Abraão é conhecido na Bíblia, é chamado na Bíblia de pai da fé. O pai da nação de Israel. E Jacó, um dos patriarcas.
Veja só que essa família é uma família muito importante, mas viveu dramas muito sérios. E agora é uma hora de crise. A fome continuava rigorosa na terra. Mas não era a primeira vez que a família passava por um período de privação, não. Já havia ocorrido um período em que a coisa ficou tão séria que os filhos de Jacó tiveram de ir ao Egito buscar alimento, porque só no Egito havia alimento. Pessoas de todos os lugares iam até lá para poder buscar uma esperança, uma possibilidade de sobrevivência. Os filhos de Jacó foram ao Egito, buscaram alimento e voltaram. Mas a fome, depois de algum tempo, continuava rigorosa na terra. É impressionante, meus irmãos, como alguns problemas nossos se resolvem assim, do dia para o outro. Tem coisas que ocorrem num piscar de olhos. Eu estava conversando com um sobrinho meu, que é pastor também, perguntando a ele a respeito de uma situação que ele viveu quando era junior para adolescente. E perguntei para ele como é que aquilo se resolveu. Ele disse: tio, eu não sei explicar. Eu estava passando por aquela situação. Aí eu tenho a impressão hoje que do dia para a noite eu sarei. Aquilo resolveu na minha cabeça. Eu me lembro que a minha mãe me levou para poder ter uma conversa com uma pessoa, a pessoa conversava comigo, etc. Nós buscamos algumas soluções, mas eu tenho mesmo para mim que Deus me resolveu do dia para a noite. Eu acho que eu dormi com aquele problema e acordei sem aquele problema. Só que há problemas que eles vão perseverando, como a fome continuava rigorosa na terra. E nós podemos muitas vezes nos perguntar por que Deus permite isso, por que isso ocorre. Irmãos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, até uma fome rigorosa na terra. O que ocorreu nessa hora? Os filhos de Jacó, que já haviam estado no deserto, no Egito, para buscar alimento, viveram uma situação muito difícil quando foram lá. Por quê? Porque os irmãos se lembram que José também era filho de Jacó, mas ele estava para Jacó nessa hora como um filho morto, porque Jacó recebeu a notícia de que o filho tinha morrido. Ele não havia morrido, mas para Jacó estava morto. Para os irmãos de José, para os outros filhos de Jacó, eles tinham uma grande dúvida. Alguns podiam até imaginar que ele tivesse morrido. Outros pensaram que ele estava em algum lugar largado, escravo. Mas a história, que não dá para contá-la toda aqui agora, a história revela que José, o filho de Jacó, que fora vendido pelos próprios irmãos como escravo, o filho de Jacó que foi traído por todos os seus irmãos, jogado num buraco, numa cisterna, depois vendido numa caravana para o Egito. Esse filho da caravana foi parar na casa de Potifar, um oficial do Egito. Na casa de Potifar, esse moço teve um comportamento tão extraordinário, porque José era assim: onde colocava a mão, as coisas prosperavam. Devia ser muito organizado, dom de administração, pessoa de confiança. Ele ganhou a confiança do seu senhor, que o comprou, e ele se tornou administrador da casa de Potifar. Mas ele era tão nobre, ele era tão cheio de qualidades, e se você é muito nobre, cheio de qualidades, se prepara, porque Satanás tem algum ataque sobre a sua vida. E o ataque veio da própria casa de Potifar, porque a mulher de Potifar passou a gostar do José. Tentou agarrar José. José fugiu da mulher. A roupa de José ficou na mão da mulher. E a mulher começou a gritar que ele havia tentado agarrá-la. José foi parar na prisão. O tempo passa. E Deus dá uma revelação a José. Deus dá outra revelação a José, e José desvenda um mistério, debaixo da sabedoria e revelação de Deus, do que estava para acontecer no Egito.
Faraó ficou impressionadíssimo e torna José o governador do Egito. Enquanto José se torna o governador do Egito, é a fome devastando tudo. Os povos ao redor não sabiam. A casa de Jacó, distante no meio daquela fome, aquela situação difícil, também não sabia que lá no Egito estava José, filho daquela família, sendo governador e administrando e recolhendo no tempo da fartura e guardando alimentos. E quando a fome se abateu por todo lado, o único lugar que tinha comida era no Egito, por conta da grande administração de José. Mas os irmãos dele pensaram mesmo que ele tinha até morrido. Quando eles vão ao Egito, na primeira vez buscar comida, eles não reconheceram o irmão como governador. Eles, quando viram o governador, não fizeram um link. Porque José deve ter saído de casa ainda adolescente quando foi vendido. O tempo passou, ele deve ter ficado meio carequinho assim, talvez meio barrigudinho, sei lá. Mudou, ele mudou. Mudou tanto que os irmãos não perceberam que era ele. Mas ele, quando viu os irmãos, era muita cara conhecida junto, ele fez um link. E ele perguntou para os irmãos: quem são vocês? Vocês são espiões aqui? Ele queria saber do pai. Os irmãos disseram: não, somos todos irmãos. E o pai de vocês é vivo? Eu fico arrepiado, porque eu fico imaginando que deve ter sido uma emoção para José tremenda. E o pai de vocês é vivo? Sim, nosso pai é vivo. Aí ele faz uma pergunta: vocês não têm mais nenhum irmão, não? Aí eles contam para ele uma coisa que ele não sabia, porque naquele tempo o Instagram do José, ele estava tão ocupado, que ele não estava acompanhando as fofocas internacionais. Ele perguntou: vocês têm mais algum irmão? Tem um irmão caçula. Esse ele não conhecia, porque quando ele foi vendido, ele era o caçula. Como é que é o nome dele? É Benjamim. E a mãe dele morreu. Era a mãe do José. Ele diz: olha, vocês só voltem aqui. Mas José sabia que a fome ia continuar, que eles iam ter que voltar. Ele disse: só voltem aqui se trouxerem o irmão mais novo. Então eles faziam de tudo para não ter que voltar lá, porque o pai já tinha perdido um filho. Quando os irmãos conversam com o pai, dizem: nós precisamos, para voltar lá, pai, tem que levar o irmão caçula, senão o homem lá não vai acreditar em nós. O pai disse: eu vou morrer se eu perco esse filho. Eu já perdi um filho, o José. Agora, se eu perco esse mais novo aqui, eu vou morrer. Eu vou descer a sepultura com tristeza. Os irmãos ficavam naquela, não tinham o que fazer, mas a fome continuava rigorosa. A situação foi se tornando cada vez mais extrema, ao ponto dos filhos dizerem para para Jacó: papai, deixa levar o menino, senão vai morrer todo mundo aqui. Aí, quando Jacó viu que não tinha jeito, deixou levar Benjamim. Irmãos, essa história é uma história que deve nos ensinar muito como família. Porque nós estamos aqui diante de uma família vencedora em tempos de crise. E eu digo vencedora, não porque ela está ali agora com cara de vencedora. Agora ela está com cara de confusa. Ela está com cara de medo. Ela está com cara de certo pavor. Ela está mais magra, porque num tempo de fome parece que todo mundo emagrece. A família agora está perplexa. A família agora está com medo. Mas será uma família vencedora. Talvez você esteja nesse culto aqui, quando pensa na sua família, vê um certo desespero, uma certa desesperança, uma certa apreensão, um certo temor, um certo pânico. Mas as famílias podem ser vencedoras em tempos de crise. Sabe por quê, meus irmãos? Porque os tempos de crise, eles são também para que as famílias
experimentem e cresçam em humildade. É hora de se humilhar um pouco. Pense bem, aqueles filhos de Jacó. Jacó tinha dois filhos que não eram brincadeira. Simeão e Levi. E esses não eram fáceis. Esses tinham uma irmã chamada Diná. Era filha da mesma mãe que eles. A Diná devia ser muito formosa. E um rapaz chamado Siquém, líder, filho do chefe do lugar chamado Siquém, ficou apaixonado pela Diná, mas perdeu a cabeça e violentou a moça. Tomou a força, ficou tão apaixonado por ela, porque paixão é diferente de amor. Você sabe que o amor, por exemplo, não se comporta inconvenientemente. Paixão não, é inconveniência para todo lado. A pessoa meio apaixonada é bem inconveniente, já notou? Ela fica chatona mesmo, o miolo fica mole. A cabeça parece que para de pensar, a pessoa só sente. Amor é outra coisa. O amor não se comporta inconvenientemente. E a paixão? É todo inconveniente. A pessoa paga mico sem parar. É um problema. Quem aqui já ficou apaixonado? Eu peço. Só um pouquinho. Antes. A pessoa está do lado, às vezes, da esposa, pastor. Aí a gente pergunta, quem aqui já ficou apaixonado? Ele. Então eu peço encarecidamente que você levante a sua mão agora para o bem da sua existência, da sua família, da sua saúde. Quem aqui já ficou apaixonado? Amém, é verdade, muitos, né? Graças a Deus. A paixão tem que passar. Porque você não aguenta ficar mais de 6 meses apaixonado. Eu acho que não dá nem para ter saúde para isso tudo. É verdade mesmo, a pessoa apaixonada, o organismo funciona, tem um metabolismo diferente. Tudo acontece diferente, tem que passar então. Tem que passar. Pois é, o Siquém ficou apaixonado. E aí, violentou a Diná. Os irmãos, por parte de pai e mãe, Levi e Simeão, ficaram sabendo e ficaram quietos. O pai de Siquém vem pedir para deixar a Diná casar com o filho dele. Eles falaram, não, a gente deixa. A gente deixa, mas todo mundo vai ter que ser circuncidado aqui. Essa cidade toda, todos os homens, terão que passar por uma cirurgia, que é característica da nossa família passar. E os homens daquela cidade todos se submeteram àquela microcirurgia. Quando estavam todos lá lidando com aquela situação, todo mundo lá, os dois, Simeão e Levi, entraram no lugar e mataram todos os homens, recém-operados. O Jacó disse, como vocês puderam fazer uma coisa dessa? Que coisa terrível. Agora vai se espalhar a nossa fama aí ao redor, e os outros, os povos, as tribos aqui ao redor, vão querer nos matar. Vão ficar com receio, vão querer eliminar nossa família, porque a falta de juízo de um membro da família coloca toda a família em perigo. Então agora eles estão lidando com aquilo. E eles eram firmes demais. Os filhos de Jacó, quando venderam José, meus irmãos, num ato de arrogância também, de orgulho. Quando José veio de longe, eles estavam todos juntos e José estava chegando, eles disseram, ah lá o sonhador. Todo mundo queria matar. Eles eram tão insensíveis, que quando acabaram de vender José, diz a Bíblia que pararam para comer, para almoçar. Você se faz uma coisa errada, você perde até o apetite. Eles não, eles comeram lá uns com os outros, ficou tudo bem. Quando voltam para casa, porque o orgulho, a insensatez faz isso, a altivez. Eles chegam em casa, encontram um pai, quando dão a notícia para o pai, cadê José? Eles inventaram que o José foi morto por uma fera. Pegaram o sangue de um animal, pegaram a capa, a roupa do José, molharam no sangue do animal, chegaram lá para o pai, com aquela cara de pau, e disseram assim, aqui papai, é a roupa dele?
O pai viu a roupa do filho toda ensanguentada. O pai começa a chorar, aí eles começam a chorar também. Eles eram insensíveis. Aí tem que vir uma fome, a fome tem que continuar para eles experimentarem uma coisa: humilharem-se. Vão no Egito, chega lá, todo mundo teve que se ajoelhar diante de José. Eles se ajoelharam diante de José algumas vezes. Quando vão falar com José, disseram: nosso pai, teu servo. Irmãos, muitas vezes acontecem coisas difíceis, porque Deus quer trabalhar em nós o orgulho que nós sentimos. Às vezes se abate sobre uma família, uma crise financeira, uma quebradeira, um problema, para poder mostrar que nós não somos nada. Na vida, meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado para não ficarmos nos orgulhando de certas coisas. Veja uma coisa: um homem cresceu e criado naquele modo antigo, deu certo aquela criação. O pai, como eu disse hoje de manhã, olhava para ele, só de o pai olhar, ele obedecia. Ele foi criar os filhos, e criou os filhos muito bem. E deu certo. Os filhos com muita ordem, a palavra obedecida, os pais falavam, os filhos obedeciam, pai que dava limites, dava castigo quando tinha que dar castigo. Na época que não era crime, pai corrigia os filhos, mas era uma bênção, corrigia, dava uns tapas, etc. Os filhos cresceram. Era aquele tipo de pai enjoado, que cria família boa. Pai que quer saber com quem o filho está andando. Pai que quer saber o que o filho está bebendo, o que não está bebendo. Pai que marca a hora para chegar. Aquele tipo de pai bom, que cria gente boa no geral. Então ele cresceu, os seus filhos cresceram assim também. Então esse homem passa a ter como convicção que para criar filho tem que ter pulso. Fala comigo, tem que ter? Tem que ter pulso. Muito bem. Deu certo com ele, deu certo com os filhos. Agora ele é avô. E tem horas que os netos dele estão fazendo certas coisas, que ele olha para o filho, para a nora, e pensa: gente, essas crianças sabem criar filho, não. Tem que ter pulso. Mas aí, meus irmãos, vem um neto com a coisa chamada Toddy. Toddy não é Nescau. E o tal do Toddy que eu estou falando não é o todinho. É um transtorno, opositor. Aquela teoria toda de que pulso resolve, agora, meus irmãos, se defronta com uma realidade que desmonta tudo aquilo. Por quê? Porque com o tal do Toddy, o transtorno opositor, a criança, você diz, não sobe, ela sobe. Você bate, ela sobe de novo. Na escola a professora diz, ninguém levanta, agora ela levanta. Na igreja entra, faz silêncio, ela... Chega no consultório e fala, pss, a doutora vai falar. Ela mete a mão, a doutora fala, não pega, é da tia. Aí ela pega. Ela tem um transtorno de oposição. Se você fala, toma, ela não toma. Se você fala, não toma, ela toma. Então parece que quanto mais pulso, mais resistência é uma... Irmãos, é nessa hora que as nossas teorias vão todas por água abaixo.
E nós temos que nos humilhar, porque nós descobrimos que da vida nós não sabemos nada. O Simeão, o Levi, achando que resolviam tudo na força, no impulso. Os filhos do Jacó, pensando que podiam se autodestruir, vender um, jogar um fora. Agora todo mundo precisa de todo mundo. Agora é hora de abaixar a cabeça e se humilhar. Porque muitas vezes a fome continua, o problema continua, e Deus permite para mostrar que nós precisamos de um milagre dele e que nós não sabemos resolver. Uma outra coisa muito importante aqui, a fome continuava rigorosa na terra, mas aí o Jacó permitiu que seus filhos voltassem no Egito e levassem o Benjamim. Quando chega lá, meus irmãos, uma cena que se no céu nós tivermos assim cabeça para isso, porque eu estou desconfiado que no céu, quando nós chegarmos, já vai ser tudo instantaneamente descoberto. Toda dúvida acabou, tudo se tornou claro. Mas usando essas ilustrações de que quando chegar no céu a gente vai pedir para rever uma cena da Bíblia. Essa é uma que, se tiver isso lá, eu ia pedir para ver. Aquela hora, Senhor, aquela hora que o José, conversando com os irmãos, se revelou. Os irmãos voltam lá. E aí José começa a dar uma vontade de chorar. E ele corre lá para dentro e chora lá. Depois ele volta e se revela. E ele diz: eu sou José. Irmãos, a confusão na cabeça dos irmãos ali foi total. Por quê? Eles venderam José. Agora eles começaram: José vai querer nos matar, agora ele vai se vingar de nós. Aí José diz assim: olha, irmãos, como uma pessoa diferente para o lado positivo. José reagiu do jeito dos grandes vencedores. José disse assim: não se aflijam. Não foram vocês que me enviaram para cá. Eu não vou fazer mal a vocês. Foi Deus quem me enviou para cá. E Deus fez isso com um propósito de preservar vidas. Eu queria lhe convidar a todos os seus traumas que você se lembrar. Tudo de negativo que aconteceu na sua vida. Você precisa, em Deus, para o bem da sua vida, da sua família, ressignificar o seu passado. Dar um novo significado. Até uma certa hora, o que significou aquilo na vida de José? José ser vendido, decepção, traição, mentira. Olha as palavras, a força do que aconteceu. Mentira. Uma coisa ruim. Decepção, angústia, ele ficou angustiado, jogado lá no buraco. Os irmãos vendo a angústia dele, é ruim demais quando você sofre e ninguém se compadece. Angústia, mentira, como eu disse, decepção, traição. Então ele poderia pegar traição, mentira, ele poderia pegar pavor que ele sentiu, partiu com um povo de língua diferente, confusão, ter que se superar para se adaptar, ser boa gente, apesar de não ter recebido dos gente boa, bom trato. Ele teria que agora se comportar direito lá fora, porque ninguém o protegia. E quando ele estava no lugar de proteção, não foi protegido, foi exposto. Ele podia carregar isso tudo na história dele, colocar nas costas e ir sendo um adulto, com o fruto da mentira, ou com o peso de ter sofrido por conta de mentira, carregar o peso da decepção, carregar o peso da traição, carregar o peso da indiferença. Em quem se tornaria José? Mas José, quando olhou para trás, em vez de ver tudo isso, ele viu Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Irmãos, às vezes uma família passa algumas coisas, e aquilo de ruim é carregado para toda a vida. Algumas vezes, ao ser apresentado para alguém, eu percebo logo que a pessoa carrega uma coisa que nunca foi curada. A pessoa já começa a falar de uma coisa negativa que aconteceu com ela. Não, porque quando aconteceu isso, porque quando aconteceu aquilo, você nem sabe da história, fica sabendo ali imediatamente, num instantezinho de convívio. Uma vez uma pessoa foi me buscar para um culto, para eu pregar num culto. Quando eu entrei no carro, logo a pessoa começou a falar de uma situação negativa da sua vida. E foi até lá, o tempo se passou, eu reencontrei aquela pessoa, a pessoa estava falando ainda daquilo. É uma ferida não curada. Alguns de nós estamos com raiva de família, de ex-namorado ou de ex-namorada até hoje. Uma raiva de fulano, uma raiva de cicrano. Eu era pastor em Irajá há pouco tempo, e um casal que não era da igreja, mas estava frequentando, ele não queria mais. Um dia conversando, não queria mais o casamento. Um dia conversando com ele, ele disse assim, não, porque o que ela falou para mim foi muito sério e me feriu muito. Eu dizia, o que ela te falou aí? Ele disse. E chegou em casa um dia, aconteceu uma situação lá, e a mulher disse para ele que, você não é homem não? Aí ele disse, feriu a minha masculinidade? Eu fiquei chateado. Como é que ela pode duvidar da minha masculinidade? E nós os homens somos bobos assim mesmo, eu estou avisando para vocês saberem. Aí, eu disse, isso aconteceu há quanto tempo? Ele, a fulana tinha, tinha tantos anos, isso aconteceu há 17 anos. Eu disse, meu irmão, em 17 anos não deu para você tirar a dúvida dela não? Que isso? Isso é uma coisa fácil, meu irmão. Isso resolve ali mesmo. Ali mesmo. Se você tivesse muito chateado, alguma coisa, sei lá, algum transtornado por alguma coisa, amanhã é outro dia, resolve isso amanhã. Se puder resolver hoje, agora 17 anos. Eu contei isso para o meu pai um dia, sem falar o nome, falei, pai, vai acontecer. O meu pai, na simplicidade mineira dele, disse assim, tem gente que faz, que cria uns problemas sem necessidade, né? Coisa fácil, rapaz, de resolver. Coisa fácil. A pessoa carrega aquilo para sempre. Agora, quando você olha para trás, às vezes um mimimi com um passado fenomenal. Tem gente que tem um problema com o passado tão grande que até com o passado que ela não viveu, com o passado que o outro viveu. Passado do outro. A mãe foi, a avó foi judiada pelo avô que era muito machista. Muito bem, a avó faleceu, a mãe dela a teve, ela sequer conheceu a avó, não conviveu com gente machista que não oprimiu, ela casa agora, está lutando contra o homem que não é machista. Ela está querendo a libertação das mulheres, mas você já nasceu liberta, foi com a sua avó. E seu avô, você não casou com ele. A pessoa está com revolta de um negócio que não viveu. Onde já se viu isso? Essa não é a sua realidade, acorda. Você nasceu em berço de ouro. Você está dormindo em ar-condicionado desde que nasceu, acorda. Você não teve parteira, você teve obstetra. Você não trabalha desde os 8 anos. Você é sustentado até agora. Acorda, não é contigo que aconteceu isso. Está querendo se vingar de quem? Ninguém que está ao seu redor lhe fez nada disso. Irmãos, nós precisamos olhar para trás e ressignificar aquele fora fenomenal que você tomou quando era adolescente e jovem, que você deu uma cantada naquela menina, ela te deu um fora. Está magoado até hoje, você tem que fazer um culto de gratidão.
Aí, às vezes, pessoa de meia idade tem um negócio de olhar, às vezes, essas coisas, tirar foto, né? Olhar foto. Aí alguém fala, aí, mãe, você namorou com essa daqui? Com essa daqui? Porque para os filhos está todo mundo velho, né? Muito velho. É com essa mulher aqui, pai, que você namorou? Não. Isso, eu namoro, não, foi só... Não, você foi arriado os 4 pneus. Olhar para trás e parar de decepção, trauma. Porque eu tive um trauma. Irmãos, todos nós tivemos traumas. Fala a verdade. Todo mundo foi traumatizado. Você nasceu? Trauma. Nascer deve ser um trauma danado, é porque a gente esqueceu. Não dá para lembrar. O lugar mais confortável que você deve ter morado foi no ventre da sua mãe. Temperatura. Negócio fenomenal. E uma vida mansa total. E se está ventando, se está chovendo, se está fazendo sol, se está fazendo frio, está você lá dando cambalhota. Quem lá fora quiser que se vire. Está sugando tudo da mãe. A mãe que tem que tomar água, a mãe que tem que comer isso, tem que comer aquilo, e você está lá de boa. De repente, meu amigo, olha como a vida é. Chega a hora que você recebe o aviso. Acabou a folga. Sai. Se você não sair, vem um tal de um obstetra e arranca. Chora. Se não chorar, apanha. E se você nasceu agora nos tempos modernos, já sai numa friagem enorme, que eu não sei por que eles ligam aquele ar-condicionado daquele jeito. Já chega tomando um banho que, se seu pai e sua mãe ver, fica apavorado. Eu vi a minha esposa desentupindo o narizinho de uma criança, eu falei, mas não vai machucar não? É um trauma. Tudo. Quem aqui nunca levou fora? Quem aqui nunca teve apelido? Todo mundo. Agora você viver nessa onda, seja uma pessoa curada. Olhe para trás e olhe para o presente. Veja o que a sua família já foi, o momento que a sua família está, e veja Deus na sua história. Veja Deus na sua história. Estamos todos aqui pela bondade, pela graça, misericórdia, favor, amor, milagres. Agora, quando a família vive isso tudo, porque o José diz, foi Deus que me trouxe para cá. Então ele ressignificou, viu a soberania de Deus na vida dele. Quando os irmãos voltam para casa cheios de alimentos, os irmãos voltam para casa e dizem para o pai assim, papai, José está vivo. O homem ficou. Irmãos, eu perdi uma irmã agora em 2020. Tem dias que a família está melhor com aquele assunto, tem dias que está pior. Você já imaginou chegar para uma família que acha que perdeu alguém e dizer, está vivo? E nós todos aqui conversamos com ele lá. E ele mandou chamar o senhor. Ele é o governador. Ele disse que vai colocar nossa família lá e vai nos sustentar. Chegaram com, irmãos, com a caravana, com uma carruagem, os carros, os animais. O Jacó olhou para aquilo, e a frase do Jacó foi a seguinte, eu vou me levantar, eu vou ter com meu filho, José está vivo. Sabe o que nós podemos observar, irmãos? A fome continua agora rigorosa na terra. Sua família passa agora por uma provação. Mas amanhã, Deus tem uma notícia maravilhosa para você. Pode bater palma, minha irmã. Amanhã, Deus tem uma notícia. Eu queria concluir contando uma história que foi muito boa na minha vida, assim, que eu vivi uma coisa tão simples. Lá no Rio de Janeiro tem muitas igrejas, né? Tive o privilégio de ser convidado para pregar numa igreja de comunidade. O que é uma igreja de comunidade? Quando fala assim, é uma igreja de favela. Uma igreja na favela. E num lugar bem perigoso.
Então, eu participei dos cultos da manhã, participei lá do culto da tarde, e aí a minha família estava comigo, voltaram para casa, e uns irmãos daquela igreja foram me buscar lá na minha igreja, e me levaram. Só que naquele domingo, o nosso menino, que hoje tem 11 anos, ele costuma tomar leite com Nescau todo dia de manhã. Mas naquela fase, naquele período, ele tomava leite com Nescau na hora que acordava, e irmãos, para dormir, pedia leite. Nós estávamos querendo dar um limite naquilo, mas pedia leite. O meu pai ainda brincava, isso aí é o Rivotrilzinho dele. Mas aí todo dia pedia um leitinho e dormia. O que aconteceu naquele domingo? Naquele domingo aconteceu o seguinte, eu fui ajudar a arrumar as coisas para nós sairmos, e eu fui arrumar o leite de manhã cedo. Então arrumei o leite, coloquei o leite lá, mas só que eu vi que o leite, só tinha mesmo o leite para ele, acabou o leite. Então quando eu olhei lá onde fica o leite, não tinha mais caixa de leite. Eu pensei na hora, tem que comprar um leite durante o dia. Só que naquele vai e vem, naquele vai e vem, naquele vai e vem, eu esqueci do leite. E aí eu fui, estava lá na igreja já de tarde, e os irmãos daquela outra igreja foram me buscar, eu fui para lá e não estou nem lembrando de leite. Um culto abençoado, mas abençoado, a igreja numa noite tão maravilhosa, e eu preguei, quando acabei de pregar, os irmãos foram cantar, veio o Ministério de Louvor, e quando o Ministério de Louvor estava cantando, e a igreja cantando com aquela alegria toda, eu lembrei, e o leite? Só que isso, eu olho no relógio, e já umas 9h pouca, e eu lá dentro da comunidade. E aí o culto continuou. A igreja parecia que estava passando por um avivamento. E canta de novo, e canta de novo. Aí quando terminou, eu falei com o pastor assim, pastor, tudo bem? Rapaz, eu preciso de pelo menos 1 litro de leite. Você toma leite depois que prega? Eu falei, não é nada dizer alguma simpatia, ele ainda brincou alguma simpatia. Não, eu preciso levar o leite, não tem leite nenhum lá em casa, e nós vamos precisar de um leite agora à noite, e amanhã cedo. Então, se tiver uns 2 litros de leite, vai dar certo. Aí ele falou, não tem problema nenhum. Chamou lá um irmão da igreja, falou, leva ele lá. Vocês trabalharam lá no Rio, sabe? Na comunidade, meu irmão, o comércio é intenso 24 horas por dia. Eles me levaram lá numa venda que tinha leite, veneno de matar rato, pneu de carro, polia de avião, fubá, macarrão, qualquer coisa que você precisasse. Então foi fácil, comprei lá uns litrinhos de leite lá, eu acho que uns 4 litros de leite, e vou embora. Eles foram me levar. Só que eu saí de lá bem tarde. E eu já pensando, porque naquele momento a gente levantava às 5h30 da manhã, na segunda-feira. E eu pensando, essa hora, e eu nem querendo ligar. Porque eu pedindo a Deus para eles já terem até dormido. Mas, irmãos, quando eu cheguei em casa, que eu mexi na porta com a chave, eu escutei os passinhos dele vindo correndo. Quando eu abri a porta, ele falou assim, papai, só estou esperando você chegar para fazer o meu leitinho. E eu com a sacola de leite na mão. Eu não falei que eu tinha comprado leite. Por que eu gosto dessa história? Você está lá, distraído. Deus sabe que vai chegar a hora do leite. E Ele já comprou seu leite. Porque Ele é seu Pai. Antigamente, agora tudo é Pix, transferência eletrônica. Mas se você nasceu há 250 anos atrás, você sabe. Havia uma coisa chamada cheque. E tinha um cheque pré-datado. Cheque pré-datado, você que é assim, um batistossauro como eu vai lembrar,
que a pessoa escrevia embaixo no cheque, bom para... Vocês que estão rindo estão revelando a sua idade, hein? Bom para a data tal. Sua família pode estar hoje passando por uma tribulação, mas Deus já escreveu o cheque e embaixo, bom para a data tal. Assim como Jacó levantou-se para viver um momento novo na vida dele, você vai se levantar para viver um momento novo na sua vida. Eis que estou fazendo coisas novas, diz o Senhor, e ela já começou. Que Deus te abençoe, que Deus guie sua vida, sua história. E eu quero fazer um convite aqui agora, de todo o coração. Eu quero convidar você a tomar uma decisão de viver em família, olhando para frente, olhando para a provisão do Senhor, olhando para o mover de Deus. Ele trabalha, nós cantamos hoje, meu Deus está trabalhando, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando. Ele abre um caminho no deserto, acende uma luz na escuridão. Então eu quero convidar você que, quem sabe, se afastou do Evangelho em algum momento da sua vida. Talvez você esteja agora nos acompanhando pelo YouTube, e você reconhece que você não deveria ter se desviado da presença de Deus, se desviado da igreja, porque se desviar da igreja, desviar da presença de Deus, não acrescentou nada na sua vida. Então, em nome de Jesus, eu quero te chamar de volta para você se reconciliar com Jesus. Quem sabe também, nesta noite, essa é a noite de você entregar a sua vida a Jesus, entregar a sua vida nas mãos de Deus. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entregar a sua família, a sua vida, entregar tudo. Sabe por quê? Nós não temos controle sobre nada. Nada. Nós não sabemos se estaremos vivos amanhã. Nós não sabemos nada. Mas Deus está no controle. Quero convidar você a tomar uma decisão também de viver uma vida mais saudável. Emocionalmente. Talvez você esteja carregando mentira nas costas que alguém pronunciou contra você, uma traição, uma decepção, algo ruim. Quero convidar você a largar isso, deixar isso, porque é um fardo pesado demais. E quero lhe convidar em nome de Jesus a receber a leveza do cuidado de Deus para a sua vida. Porque se você tem experimentado umas derrotas, não é porque você é um derrotado, mas é porque as situações têm se apresentado dessa maneira. E Deus vai te levantar, vai te colocar de pé e vai te dar uma plena e completa vitória. E eu quero convidar você que deseja colocar a sua vida e a vida da sua família diante do Senhor. Nós vamos cantar agora e nós vamos nos colocar de pé. Eu quero convidar você que quer consagrar a sua casa ao Senhor, sua vida, quem sabe retornar para Jesus, ou entregar a sua vida a Cristo, ou você que é membro da igreja, quer reconsagrar a sua vida, sua história, algum aspecto desta mensagem tocou o seu coração, está lhe conduzindo a alguma decisão. Eu quero convidar os irmãos a ficarem de pé todos, nós vamos cantar, e eu quero te chamar você para sair do seu lugar e vir aqui à frente, para nós orarmos juntos enquanto cantamos. Então, se você quer assim entregar a sua vida, a sua família, sua história diante de Deus, saia do seu lugar agora enquanto nós vamos cantar e venha aqui à frente para nós orarmos juntos aqui. Meus irmãos, existem coisas que têm um simbolismo muito importante. Quando você sai de um lugar e vai, quando você caminha, quando você levanta a mão, quando você entrega algo,
Deus vê isso como a sua intenção, a sua decisão. Então, enquanto cantamos, eu quero convidar você que deseja tomar assim uma decisão, ou você quer colocar diante de Deus algo de modo especial. Enquanto cantamos, sai do seu lugar e vem aqui à frente para nós orarmos. Deus grandioso, Senhor de nossas almas, Deus do universo, o Senhor que é tão grande, chama as estrelas pelo nome, Senhor sobre os oceanos, Senhor que conhece todas as florestas, Deus que conhece cada ser humano, que vê toda a vida da terra. Olha, Senhor, para nós aqui em Fortaleza, neste templo, nesta noite, Senhor, visita nossos lares, traga, Senhor Deus, o milagre que cada um necessita. Senhor, restaura aquilo que está ferido, mexa, Senhor Deus, na estrutura até da personalidade de cada um de nós, conserta, Senhor Deus, os nossos sentimentos, nossa postura, nossa visão do mundo, da vida. Encha, Senhor Deus, nossas casas da harmonia, porque uma casa que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. Jesus, vai lá em casa, vai na casa dos nossos irmãos, Senhor, e nós pedimos agora que quem está aqui precisando de uma cura, de perdão, receber perdão ou dar perdão, pedimos que o Senhor dê esta bênção, liberta de todo mal, de toda mentira, de todo engano. Senhor, se alguém entre nós casou debaixo de uma maldição, em nome do Teu Filho Jesus, quebra, Senhor, essa maldição. Senhor, nós pedimos por todas as famílias da igreja, pelos pastores, por suas famílias. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Marcos.
Abra as janelas dos céus sobre eles, sobre sua casa. Dê a eles saúde física, emocional, espiritual, unção do Senhor, a tua direção, bem como para todos os pastores aqui da igreja. Abençoa a fortaleza, Senhor, nós te oramos, em nome de Jesus. Amém.